Olá, meu nome é Débora Lima, sou do terceiro M2 e vou falar um pouco sobre o oxigênio. O oxigênio é um elemento gasoso, incolor, insípido e inodoro, encontrado na atmosfera, na água, na maioria das rochas minerais e em numerosos compostos orgânicos. É primordial para a vida, já que entre os organismos vivos, apenas algumas formas de vida vegetal podem existir sem ele. No processo de respiração, o ar é levado para os pulmões, onde uma grande quantidade de oxigênio é absorvido pelo sangue. Ele é tão transportado para todas as partes do corpo, oxidando os tecidos desgastados e transformando-os em substâncias que podem ser facilmente eliminadas. O oxigênio também compõe cerca de 21% da atmosfera na Terra e é capaz de combinar com todos os elementos da tabela periódica, exceto os gases inertes. Os diferentes usos do oxigênio estão no processo da respiração humana, vegetal e animal. Por ser um gás vital, é muito utilizado também na medicina para os tratamentos para as pessoas que têm problemas respiratórios, além de serem usados em tanques como suporte para astronauta e mergulhadores em ação. Na indústria, o oxigênio é muito utilizado na fabricação de aço, além da produção de novos compostos como plásticos e a criação de chamas muito quentes para a soldagem. Um outro uso importante do oxigênio é o de combustível para foguetes quando combinado com o hidrogênio é o seu estado líquido. O que serve o oxigenoterapia? Algumas pessoas com distúrbios respiratórios não conseguem absorver oxigênio suficiente para o organismo de forma natural. Por isso, precisa de um tratamento oxigenoterapia prescrita para os pacientes com os distúrbios respiratórios, como doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, asma, displasia broncopulmonar, pulmões subdesenvolvidos em recém-nascidos, insuficiência cardíaca, fibrose cística, apneia do sono e doença pulmonar trauma ao sistema respiratório. Para determinar se uma pessoa irá beneficiar da oxigenoterapia, os médicos precisam testar a quantidade de oxigênio no sangue arterial. Outra maneira de verificar é usar um oxímetro, um aparelho que consegue medir indiretamente os níveis de oxigênio sem existir uma amostra do sangue. Bom, meu nome é Lohana e eu irei falar sobre o gás carbônico. Bom, o gás carbônico foi descoberto pelo físico e químico escocês Joseph Black. Bom, ele é um dióxido de carbono representado pela forma química CO2. Bom, ele é um composto inorgânico pertencente à categoria dos óxidos. Bom, ele também é gasoso na temperatura ambiente, é incolor, inodor, apolar, linear e solúvel à água. Bom, essa substância também é conhecida como gás carbônico. Bom, o dióxido de carbono consiste em uma substância fundamental para os seres vivos. Os vegetais utilizam esse gás para a realização da fotossíntese, processo pelo qual moléculas orgânicas são produzidas a partir da energia solar. No processo de respiração celular, o dióxido de carbono é produzido a partir da reação de oxigênio com a glicose e é liberado por meio da expiração para a atmosfera. A degradação da matéria orgânica realizada por micro-organismos decompositores também produzem dióxido de carbono. Tais processos são partes fundamentais do ciclo do carbono. Bom, o dióxido do carbono é um dos gases
causadores do efeito estufa, porque ele contribui com o aumento da temperatura. E porque ele é capaz de absorver parte da radiação infravermelha emitida pela superfície, no caso que ele vai evitar que elas escapem para o espaço, o que vai resultar no aumento da temperatura. E o dióxido de carbono está em excesso na atmosfera devido ao desmatamento e à queima de combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e gás natural. O nitrogênio é um dos elementos mais abundantes que existe no universo. Na Terra, sua maior parte está em estado gasoso, chegando a preencher 78% da atmosfera. Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio representa um fluxo de energia e matéria constantes na natureza. Ele é dividido em 4 etapas. E a fixação do nitrogênio no solo pode ser feita durante chuvas. O nitrogênio é um gás do grupo 15 da tabela periódica. Ele é representado pela letra N, possui o número atômico 7 e é classificado como um não metal. O nitrogênio pode ser utilizado em diversas aplicações, como no congelamento e transporte de alimentos, como na produção de aço inoxidável, também no processo de fabricação de componentes eletrônicos, entre outros. Falar sobre H2O, que é um solvente universal que a gente precisa pra caramba. A água compõe a maior parte da massa dos seres vivos, sendo mais de 70% da massa do corpo. A molécula da água é formada por uma ligação covalente entre um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Por que ela é um solvente universal? Porque, assim, por conta de uma das principais características da água, ela é um excelente solvente, ou seja, capaz de dissolver grandes quantidades de substâncias como sais, gases, açúcares, proteínas, ácidos nucleicos, e por isso que costumamos chamar de solvente universal. A importância da água no nosso mundo é que, assim, você usa ela para tudo. Se você viver um dia sem água, você consegue? Não. Então, muitos lugares não tem água. E eles não vivem bem. Assim, ela é muito importante para o nosso corpo, muito importante para o nosso dia a dia, como